para mais um? Vamos lá! Bem-vindos ao Empowerment Cast, o podcast, como vocês já sabem, para nós mulheres aprendermos juntas, com base no Manual do Criador, como sermos empoderadas de verdade, hein, Lara? É isso aí, essa é um processo, é a missão, né? Quem nos dera que todas nós soubéssemos, né, de onde vem o verdadeiro empoderamento. Mas esse é assunto pro próximo pod, né? Isso aí, vamos guardar aí. Hoje nós vamos falar sobre por que você faz as coisas que você faz. Você já se pegou se questionando, às vezes, por que você agiu de certa forma? Por que certa coisa te incomodou tanto? E por que as outras pessoas fazem uma coisa que você faz diferente? Você já se perguntou o porquê? Nossa, é uma pergunta muito forte, né? E nem sempre a gente obtém a resposta que a gente quer, né? Porque nem sempre a gente sabe que a resposta está nos padrões que a gente vem repetindo há muitos anos. E começa lá no subconsciente, né, Pri? Uhum. Porque a resposta disso, ou uma resposta parcial, ou a resposta que a gente quer trazer para vocês hoje, é a repetição de padrão. A repetição de padrão é tudo que você viveu desde criancinha até a sua fase ali de adolescência, até mais ou menos 12 a 15 anos, e são coisas que você aprendeu. São coisas que seu pai fazia, sua mãe fazia, uma pessoa que cuidou de você, pode ser uma babá, uma professora, um cuidador, que seja uma avó, um avô. São comportamentos que você foi aprendendo durante a sua vida e você não sabe, você não tem essa consciência de que essas coisas foram aprendidas com outras pessoas e você se confunde com isso. É aquilo que foi falado no episódio sobre o ego, né? Que o nosso cérebro, que nós não nascemos com emoções. Que o nosso cérebro, ele é 100% influenciável. E todas essas influências que a gente recebeu durante, né, a nossa vida é o que vai determinar 90% ou mais das nossas atitudes, né? De como a gente reage diante das circunstâncias. E lembrando, né, Pri, que é inconscientemente. Então, quando eu ajo de certa forma e eu penso por que eu tô fazendo aquilo, muitas das vezes eu vou achar que eu sou assim porque eu sou assim. Mas existe sim uma resposta para isso. E quando você para analisar esse assunto com mais cuidado, você passa a ter clareza de que muitas das coisas que você faz hoje são coisas que a sua mãe fazia antes, ou seu pai, ou as pessoas que eu acabei de mencionar aqui. E é muito dolorido reconhecer isso, porque e é meio assustador também, né? Sim, com certeza. E normalmente as pessoas, elas aprendem na dor. Ninguém fica feliz. Desculpa, ninguém é muita gente também, né? Mas as pessoas normalmente não ficam felizes em uma coisa boa que herdou dos pais. Ficam, mas não se fala tanto. Mas quando você tem uma coisa ruim que te acompanha, a dor é muito mais pesada do que o amor nesses casos. E é muito louco que por mais que seja uma coisa não celebrável, né? Não é uma coisa que você celebre, mas o seu cérebro inconscientemente e constantemente tá te trazendo de volta para sentir aquela dor, né? É isso, Pri. E quando você cai e machuca, você rala o joelho, você pode se autodiagnosticar. Eu ralei meu joelho, eu estou com uma ferida, eu preciso cuidar. Mas quando a ferida emocional, como que você não consegue se autodiagnosticar? É um trabalho bem forte, né? De autoconhecimento, de autoinvestigação, né? É passar por aquele processo de não vitimização. É assim, ó, volta todos os episódios, assistam todos, que daí quando vocês chegarem nesse daqui, vocês já vão estar prontos para entender melhor o que a gente está falando e como identificar, né? Porque normalmente eu acredito assim, como todos já sabem, eu gosto muito de falar com metáforas, e eu acredito que nós fomos criados
para tratar os problemas, né? Para tratar as feridas, mas não a causa. Então, tipo assim, normalmente, nossa, fulano tá com a garganta inflamada. Toma aqui amoxicilina. Mas o que tá fazendo o fulano tá com a garganta inflamada? Será que ele tá com a imunidade baixa? E por que a imunidade dele abaixou? Será que é por causa de uma ansiedade? Não, a garganta dele só tá reclamando um pouquinho por causa de uma friagem ontem à noite. Então, se ele dormir e tomar um chá quente, voltar a temperatura do corpo ao normal, vai ficar tudo bem. Mas não, a gente já tá assim tão viciado em tratar o problema, né? E não buscar a causa. E olha quão inconsequente é isso que você falou, porque hoje em dia as pessoas, hoje em dia, talvez até sempre, a automedicação é a pior coisa que você pode fazer. Sim. Uma bactéria diferente de outra. Então você tá com uma infecção, você tá tomando uma amoxicilina, você nem sabe se aquele antibiótico é realmente pro problema que você tem. E a mesma coisa com as feridas emocionais. É muito... É um problema, é uma coisa dolorosa, né? Ferida já né, diz uma coisa que dói, né? E emocional, ela é invisível. Então, quando você tem esses comportamentos repetidos, né? Essa repetição de padrão que trazem essas feridas emocionais, é bem difícil você reconhecer. Eu gosto sempre de trazer um exemplo. A Pri fala em metáforas e eu adoro trazer exemplo. Eu sou muito prática. Um filho ou uma filha que cresceu, vamos colocar um filho que cresceu vendo o pai beber, um pai alcoólatra. E nem precisa nem ter visto. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tive um pai alcoólatra, mas eu não convivi com ele. Uhum. A minha mãe se separou dele, eu tinha 1 ano e meio, eu não tive contato com ele. Só que eu sabia que ele era alcoólatra. Uhum. O meu irmão, ele nunca pôs álcool na boca. Uau. E eu nunca tive problema com bebida. Hoje em dia eu opto por beber menos, mas é uma opção minha. Mas eu nunca bebi muito também. Mas assim, antes eu lidava com a bebida como qualquer coisa. Uhum. Que pra mim era qualquer coisa. Não era um problema. E já pro meu irmão, ele não passava perto de bebida alcoólica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ferida foi tão grande que ele preferiu ser completamente oposto ao que o pai foi, apesar da gente não ter tido contato com ele, mas nós sabíamos as histórias, nós sabíamos como aquilo tinha sido prejudicial para nossa família. E quando você sai de um extremo para o outro, você tá em dor. Todo o excesso representa uma falta, né? É isso, Pri. Então, aquela criança, ou ela vai beber demais e virar um viciado em álcool também, né? Ou ela não vai nem querer passar por perto da bebida. A gente não tá em nenhum momento falando que não beber é ruim. Não é sobre isso. Mas é a motivação do coração. O porquê que a pessoa não bebe. Aquela dor é tão grande ali no coração que ela prefere se distanciar o máximo possível para não estar perto daquilo que trouxe muita dor no passado. Então, é muito importante você saber que você pode ressignificar essas dores, sabe? Você não tá fadado. É que a sua criança interior, ela vai estar sempre buscando pela forma de afeto que ela conhece mais. Então, tipo, se essa forma de afeto foi a rejeição por conta do álcool, ou ela vai ter um excesso do álcool ou uma falta dele. Então, é sobre investigar a motivação do excesso ou da falta, né? Então, exato. Assim, se você é uma pessoa que todas as vezes que você se encontra estressado, aí você fala, não, pra eu relaxar é só se for no álcool. É por quê? Porque você está negando enfrentar as suas emoções e resolvê-las, né? Você tá... É um tratamento a curto prazo, né? Tá anestesiando e a aquela situação ali. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade, é verdade. E quando a gente tá trazendo, trouxe a criança interior, este é um assunto para outro podcast inteiro, porque a criança interior é abstrata. Eu já falei que eu tenho dificuldade com abstrato, mas esse é um abstrato que eu conheço. O que é a criança interior, Pri? Vamos falar, porque às vezes a pessoa que tá ali escutando a gente nunca escutou esse termo.
Você quer explicar pra nós o que é a criança Eu interior? acho que assim, a gente usa criança interior porque é uma forma mais fácil, né? Uma forma metafórica de falar sobre essas emoções, sobre os nossos vícios emocionais, né? Porque todas as vezes que você se vê repetindo situações, emoções e atitudes, isso quer dizer que você tá alimentando alguém aí dentro. Isso, e é bem isso mesmo, né? E a criança interior, ela é um compilado de tudo que você viveu na infância e que quando você é criança, você não tem discernimento. Certo? Então, se você vê a sua mãe saindo e ela tá simplesmente indo trabalhar, se a criança entende que aquilo é um abandono, a criança vai ter a ferida do abandono. São as fases que mais marcaram a sua vida, né? Porque não existe discernimento. Então, a criança é egoísta. A criança é egocêntrica. A criança pensa que o mundo gira em torno dela. E é assim que a gente nasceu. Nós somos únicos e importantes. Sim. E com o tempo vai passando, a gente vai deixando. Infelizmente, a gente vai meio que perdendo um pouco disso, Verdade. né? Porque se você não se acha, quem vai te achar, né? Mas essa criança interior é isso aí que você falou. E lembrando isso, é todo sentimento que ficou guardado dentro de você, que não foi resolvido porque você não sabia como resolver, porque você, sendo criança, você não tem discernimento. Então, às vezes, você pode ter uma ferida do abandono e você virar e falar, mas meu pai não me abandonou, nem minha mãe me abandonou. Mas talvez foi uma situação que aconteceu, a sua mãe pode ter saído para viajar e ficou 10 dias fora, aquilo causou uma forte ferida de abandono dentro de você. E aí, como adulto, você sempre vai procurar se relacionar com pessoas que te abandonam. Ou você vai forçar ser abandonado para sentir a mesma emoção que você sentiu lá atrás. Porque é a sua criança interior, né, gritando pelo único amor que ela conhece. E por que é muito, muito importante a gente tocar nesse assunto? Porque, de novo, é o quê? Inconsciente. E é muito sério, porque é aquilo que eu falo, né? Nenhuma pessoa que fuma não é só um cigarro. Ali existe uma emoção por trás. Uma pessoa que sofre de obesidade, aquele sobrepeso não é só um sobrepeso por causa da comida. Tudo existe uma emoção. Uma pessoa que é viciada em sexo, ela tá buscando toque que ela nunca teve na infância. E é só quando a gente se auto-investiga e descobre essas coisas, né? E precisa de muita coragem para talvez assumir, porque o nosso cérebro, ele é tão sem vergonha que ele nos conta histórias. Sim. Para que a gente se coloque em uma zona de conforto. Quantas vezes, assim, você conhece pessoas que negam, né, que não teve um pai tão presente e o seu cérebro fica te contando, não, mas o seu pai estava trabalhando, buscando dinheiro. Não, mas... E aí o seu cérebro começa a te Procura contar dar uma desculpa, né? para que você justifique a falta. Não tô dizendo para acusar o seu pai de nada, mas seja autorresponsável e assuma que sim, eu gostaria de ter sido mais abraçado. A gente trouxe isso no outro pod, Pri, sobre acolhimento. E eu falei no outro pod que de acolhimento eu entendia, porque eu passei por um processo de terapia psicológica e foi uma das coisas mais lindas que me aconteceu no processo, foi entender que eu precisava me acolher. E nesse caso, a gente fala muito sobre isso também. Aqui é um termo em inglês, eu não sei se a gente tá usando ele errado. Lares quebrados, lares partidos, eu não sei se é assim que fala. Mas quando ou falta a mãe ou o pai no lar, obviamente é uma família que não é completa, né? Mas o que a gente quer trazer aqui para lembrar de esclarecimento é que você pode ter tido o pai e a mãe presentes, mas talvez eles não foram capazes de fazer o papel que a mãe precisa e o pai precisa. Às vezes um pai que está trabalhando 2 trabalhos para conseguir pôr comida dentro de casa, ele não conseguiu te dar carinho, te dar afeto. E isso faz parte do nosso crescimento, faz parte de um adulto, de uma pessoa com emoções maduras, ter tido carinho na infância. E quando não teve, isso causa uma ferida. Ou você não vai gostar de carinho algum,
Ou você vai ser aquela pessoa fria, que não gosta que as pessoas te toquem. Ou você vai ser aquela pessoa extremamente carinhosa, que às vezes até as pessoas se incomodam, né? De tanto que você abraça e pega e põe a mão. Então você consegue entender que tudo que você passa ali na infância vai te trazer alguma coisa e você vai repetir aquilo por excesso ou por falta, porque você tá naquela dor. Uma vez que a dor é resolvida, você pode passar a ser você. Ser quem você realmente é. E parar de reagir e agir da maneira que você aprendeu. Então é muito pra mim, esse assunto é muito gratificante, porque eu tive muita cura nessa área, Pri. Quando eu entendi o que era repetição de padrão, e quando eu entendi que ela podia ser para um lado ou para o outro, que podia ser em excesso ou na falta, e que aquilo era um sinal de dor, que eu tinha que curar aquela dor para eu passar a ser eu mesma. E quando a gente escolhe não identificar e tratar essas dores, a gente está negligenciando as nossas emoções e repetindo e transferindo esses padrões, né? Sim. É tipo uma mãe que apanhou muito, aí ela começa a espancar os filhos também. Sim. Então, tipo, não, você só tá repetindo um padrão, você nem sabe por que você apanhava tanto, né? Então ela começa a ser muito permissiva, né? Exatamente. É um extremo ou outro. Então, são as histórias que você vai contar pro seu cérebro para que você crie os seus próprios padrões e para que você transforme a geração depois de você. E, Pri, uma coisa muito importante pra gente falar, já que a gente tá trazendo esse assunto, nós não estamos falando de culpa, nós não estamos culpando as pessoas que te criaram. A gente tem que lembrar que nós todos somos seres humanos, nós erramos e nós sempre damos o melhor que temos dentro de nós. É porque então, cada um pode, dá aquilo que tem. Não tem como você querer uma coisa que o teu pai ou tua mãe não teve, e eles não tiveram como te dar. E na idade deles, na época deles, não tinha esse conhecimento tão fácil igual tem pra gente agora, né? Sim. Eu falo que a nossa geração é muito sortuda. Eu me sinto muito sortuda, porque eu posso mudar vidas. A gente tem acesso a tanta coisa. Eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar a vida da família que eu quero começar, dos meus filhos que eu vou ter, e eu posso, através dessa ferramenta aqui que nós estamos usando agora, ajudar pessoas que eu não tô nem vendo. Verdade. Porque pra mim foi um assunto, foi uma coisa muito chocante quando eu aprendi. E eu tenho impressão que muita gente precisa escutar essa palavra. É sobre compreender e não acusar, né? Porque quando a gente fala sobre cada um dar o que tem, é como se fosse, se o meu carro quebrar hoje e eu te pedir o seu carro emprestado, você só vai poder me emprestar um carro se você tiver um carro. E um extra, né? Porque como é que eu vou ficar sem? Exatamente. Mas é igual a pessoa fala, você me empresta $100 mil? Se você não tem $100 mil sobrando na sua conta, você não tem como me dar. Sim. Então, só aquela pessoa que recebeu muito amor, que transbordou, ela vai conseguir, né, passar isso adiante. É igual quando a gente identifica, né, um sinal enorme de criança ferida, pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa. Elas estão sempre fazendo. Isso aí é um sinal de uma criança que só era reconhecida quando acertava. Então, assim, eu sou bom quando eu faço. Se eu deixo de fazer, eu não sou bom mais. Aí crescem adultos perfeccionistas, adultos que não conseguem sentar, extremamente hiperativo. Igual eu falo, tanto que uma criança... Por que uma criança nunca é diagnosticada com hiperativismo? Até mais ou menos os 10 anos de idade, 8 anos de idade. A maioria das crianças que são, né, diagnosticadas é depois dessa idade. Eu não sabia. A maioria, se você começar a conversar... Eu tava até lendo algo a respeito outro dia. E é polêmico um pouco, mas é verdade. Aí quando você vai ver, são filhos de pais extremamente perfeccionistas que estão sempre cobrando daquela criança de fazer, de trazer resultados e de não sei o quê. A criança começa a desenvolver uma hiperatividade e uma ansiedade. E lembrando, gente, igual a Pri falou, nós não estamos aqui jogando pedra em pai e mãe. Não é isso. De novo, esse pai e essa mãe deu o melhor que eles tinham pros filhos deles. Pra nós, né? A nossa geração recebeu o melhor da geração passada. Só que eles receberam provavelmente, eu me arrisco a dizer algo um pouco pior. E eles já tiveram uma melhor antes de passar pra gente. Sim. E ainda assim
causa, e a gente, nossa geração que estamos aprendendo, vamos passar um pouco melhor e não vai ser perfeito. Sim, e eles não tinham metade do acesso que nós temos hoje. Eu falo por dentro da minha casa mesmo. Por exemplo, a minha mãe estudou só até a 4ª série do primário. Por quê? Porque é uma das filhas mais velhas, tinha que trabalhar para ajudar a criar os outros 6 irmãos mais novos. Então, quando a mãe dela descobria que ela tinha ido pra escola, ela era espancada. Uau. Então, a minha mãe, ela tem trauma de escola. Tipo, meu pai já tentou fazer com que ela voltasse, né, pra escola, que ela estudasse, pra que a mente dela se abrisse. Ela tem pavor. E eu falei pra ele, pai, pra ela vai ser punida. Se ela for pra escola, emocionalmente, né, inconscientemente, o que o cérebro dela diz, tipo, se você for lá, você vai ser punida. Sim. Então, pra não ser punida, ela prefere não estudar. É um trauma, né? E eu até, é muito tudo aqui, gente, eu acho extremamente interessante que a gente tá conversando. Mas o trauma, ele é muito delicado. Eu trabalhei muitos anos com um dentista pediatra. E você imagina, você lida com criança de 0 anos, né? Com o primeiro dentinho, bebezinho, até 18. E chegava uma criança lá, esperneando, chorando, não queria ser atendida. E era algum trauma. Às vezes vinha de outro consultório. E eu falo, gente, o trauma, ele não é racional. Então, essa criança, a gente tinha que conseguir a confiança dela primeiro, antes de sentar ela na cadeirinha e a gente limpar os dentinhos. Então, o trauma, ele é completamente irracional. E ele só pode ser trabalhado, curado, ressignificado quando a pessoa opta por isso, né? Por fazer. Mas é igual a minha mãe, tipo, meu pai sempre fica assim, revoltado, não sei nem revoltado não é a palavra. Ela limpa a casa todos os dias, o dia inteiro, tá sempre fazendo. E se você tenta pelo menos fazer alguma coisa na cozinha dela, ela fica revoltada, porque é a maneira que ela aprendeu de ser reconhecida. Então, se você fizer e der descanso pra ela não vai ser reconhecida. A criança dela não vai ser celebrada, porque desde os 7 anos de idade, ela só era, a mãe só gostava e só aprovava quando ela estava trabalhando e fazendo. Então, assim, é preocupante. Aí eu falo, você não precisa passar isso para a próxima geração. Sim. É curar essa ferida, ressignificar e passar de uma maneira, né, mais sólida, mais tranquila, mais amorosa. Eu e a minha irmã, a gente até conversa sobre isso, né? A minha sobrinha vai fazer 1 aninho agora e a gente falando sobre isso, né? Que você não precisa repetir esses padrões. Crie você o seu próprio método de dar a melhor educação, de criar o melhor filho. Proteja a sua criança das suas feridas, sabe? E automaticamente, na prática, você começa a se curar. Sim. Também, né? Com certeza. Eu acho que o autoconhecimento, né? Ele é libertador de qualquer forma. Quanto mais você cai pra dentro de si, quanto mais você se conhece, mais cura você pode trazer pra sua vida e automaticamente pra vida das pessoas que estão à sua volta, né?